a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes, e a valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com um grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Eu vou ler só até aqui, mas a partir do versículo 6, você vai observar que Josué recebe a orientação de Deus, e depois Josué passa para os líderes, seus liderados, e para todo o povo como deveria ser essa estratégia. Tem um pouquinho de água aqui, água. A irmã foi pegar. Ah, tá bom. Eu estou com a garganta meio... Aliás, acho que todo mundo está assim, né? Sim. Hoje está frio, hoje eu me arrumei tão rápido que eu esqueci até de sair com um casaco. Mas daqui a pouco vai esquentar. Vamos entender aqui o que está acontecendo aqui. Eu não sei se vocês observaram no versículo 2, Deus ele já tinha dado a senha para Josué. Qual era a senha? É a terra de vocês. Só que vai depender de vocês. É interessante, né, que existem muralhas na nossa vida que dependem de nós. Não depende somente de Deus. Às vezes a gente fica naquela expectativa, Deus, derruba essa muralha. E Deus está esperando de nós algum posicionamento diferente para que algo aconteça no contexto da nossa vida. E a gente espera muito de Deus e não dá nada para Deus. Aí agora eu olho aqui Jericó como promessa para o povo de Israel, para a geração que nasceu no deserto, debaixo agora da liderança de Josué, porque Moisés agora já não está na liderança. E eu vejo no versículo 2, Deus falando para Josué: tenho dado na tua mão a Jericó. Eu não sei, amados, o que você sente quando você recebe uma promessa de Deus. Quando Deus fala: eis que farei, eis que colocarei, uma revelação que você recebe de Deus: vou libertar, vou transformar. E muitas vezes nós ficamos só nisso. Deus falou, mas o que está por trás dessa promessa? Será que é o meu posicionamento em relação à minha liderança? O meu posicionamento em relação a Deus? O meu posicionamento em relação à minha casa? O que eu preciso fazer para que aquilo que Deus me prometeu aconteça? Qual é agora a estratégia que eu tenho que ter? Deixa eu olhar minha... gente, o negócio é tão chique, podia ser copo descartável mesmo, olha só. Que lindo. Josué está vivendo isso aqui. E a responsabilidade de Josué não era pequena, não. Era entrar numa terra completamente habitada por todos os moradores idólatras, um povo idólatra, cananeus, ferezeus, amorreus, todos os zeus malignos que eram adoradores de demônios estavam ali. E eles não estavam sós. Por quê? Porque eles tinham com eles demônios.
de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. Isso aqui parece uma receita, tá, amados? Receita de bolo. Esquece alguma coisa na receita. O bolo fica esquisito, não é verdade? Esses dias aí eu fui fazer um bolo, estava com pouco ovo, bolo de 3, são 3 ovos. Eu sempre faço com 3. Mas eu falei assim, caramba, eu vou fazer. E o ovo é grande. Eu falei, eu vou fazer com 2 porque eu estou com pouco ovo. O bolo deu errado, amado. Um bolo que sempre dá certo, não cresceu como sempre cresceu de acordo com a receita. Como é que é isso? Por causa de um ovo, o bolo não ficou como eu queria. E às vezes, por causa de um detalhe, Deus fica olhando para você, esperando e dizendo, quando você vai se posicionar? Quando você vai entender que eu quero dar, mas não é do teu jeito. Eu quero prosperar, mas não é do teu jeito. Eu quero curar, mas não é do teu jeito. Eu quero abençoar, mas não é do teu jeito. E nós, como crentes, não entendemos esse modo de Deus agir. Porque, amado, o caminho de Deus é um caminho completamente diferente do que a gente imagina. As pessoas entram, sentam na igreja, aceitam Jesus e acham que Deus agora é o seu serviçal. Deus faz isso. Não, muito pelo contrário. Deus vai falar, olha, você vai ter que aprender comigo. Você vai ter que aprender comigo. Como que é? Que pula por área, que salta por área, como porta árvore, como família é edificada, como você é santificado. E aí Josué vai dizendo, no versículo 9, estou indo para o final. E os armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas. Eu gosto muito desse texto 9, quando ele diz, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Eu aprendo aqui, amados, que ninguém vive. Engraçado que eu estava na hora que eu estava falando aí, eu estava vendo isso na minha mente. Nós sempre vamos depender uns dos outros, amados. Vamos parar com esse negócio de que a gente não depende um do outro. Família é corpo. O apóstolo Paulo mesmo fala. O dedinho do pé precisa o quê? Da mão. A mão